Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado à presença de todos vocês aqui. Queria agradecer muito ao Luiz Nassif a oportunidade para participar desse workshop de comentários e considerações sobre como as empresas públicas podem contribuir na promoção do desenvolvimento regional. Me sinto muito honrado de poder falar do modelo de desenvolvimento da CEMIG. Fiquei hoje tendo uma grata surpresa que o Luiz Nassif é um ilustre mineiro, assim como eu, a grande maioria de vocês aqui, e a própria CEMIG, né, da nossa querida Poços de Caldas, cidade maravilhosa. Enfim, é um prazer muito grande falar da CEMIG, falar como a CEMIG contribui para o desenvolvimento de Minas Gerais, porque a CEMIG é uma empresa especial, muito além de gerar, transmitir, distribuir e comercializar energia elétrica, ela tem uma finalidade de desenvolvimento. Não existe nenhum tipo de indústria, de atividade econômica e nem social que sobrevive sem energia. E, obviamente, a CEMIG tem consciência desse papel. Ela é um braço do governo do Estado para o desenvolvimento econômico e ela sabe disso. A empresa tem consciência desse papel que ela exerce e é muito interessante como a empresa, sabedora disso, direciona uma série de iniciativas para garantir que o Estado usufrua desse papel que a empresa tem. Não é só uma empresa que visa bons resultados, lucro, eficiência operacional. É óbvio que, como qualquer empresa, e a CEMIG, por ser uma empresa de economia mista, que tem acionistas, é óbvio que ela tem essa responsabilidade também, mas ela tem uma responsabilidade com o Estado. Não sei se uma empresa 100% privada teria a preocupação que a CEMIG tem de ter entre 650 e 700 municípios com mais de 99% da população atendida com energia elétrica. Eu não sei se uma empresa privada qualquer teria a preocupação que a CEMIG tem de levar a energia elétrica para o Vale do Jequitinhonha, para cidades pequenas no norte de Minas, na fronteira com Goiás, na fronteira com Bahia. Enfim, é um papel que a CEMIG tem, é um papel que a CEMIG tem consciência da importância que ela tem no desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. Então, é uma honra muito grande falar sobre esse modelo da CEMIG e para falar do modelo de desenvolvimento da CEMIG, é importante a gente resgatar, acho que o Marco Antônio já deixou isso muito claro aqui, que assim como no cenário nacional e no cenário estadual, a CEMIG também enfrentou um momento de crise nos últimos 4 anos, muito severa, e não há como se falar em desenvolvimento sem você ter capacidade de investimento, sem você ter saúde financeira, para que a empresa possa tomar as iniciativas para as quais ela tem vocação e tem responsabilidade de fazer. A CEMIG, como eu falei, é uma empresa que tem uma vocação de desenvolvimento com responsabilidade pelo desenvolvimento estadual, com responsabilidade social. Eu sou um militante dessa área, quem me conhece aqui, eu acho que eu já me apresentei para vocês algumas vezes, eu tenho 30 anos militando na área de sustentabilidade, meio ambiente, segurança e saúde do trabalho, responsabilidade social e governança corporativa, passando por várias empresas de iniciativa privada. É a minha primeira experiência em empresa pública de economia mista, mas assim, tenho andado por esse país e pelo mundo todo vendo iniciativas das empresas, e uma grande verdade é que a empresa tem que ter saúde financeira para exercer o seu papel de cidadania, porque senão ela não consegue. Quer dizer, ela tem que ter caixa para poder fazer o que tem que fazer, porque caso contrário ela vai ficar correndo atrás, apagando incêndio e não vai conseguir exercer o seu papel. E, obviamente, há 4 anos atrás, não é objeto desse workshop discutir os motivos pelos quais, há 4 anos atrás, a empresa enfrentou uma situação muito séria, de dívida, de crise, etc., mas o fato é que há 4 anos atrás ela enfrentou esse cenário. E era impossível exercer esse papel de empresa fomentadora do desenvolvimento, cumpridora do seu papel de responsabilidade social, sem primeiro resolver a lição de casa. Então, a nossa apresentação começa falando um pouco, evidentemente, né, nós vamos falar sobre o modelo de desenvolvimento da CEMIG, mas vamos falar um pouquinho sobre a empresa. Quer dizer, estamos falando sobre, obviamente, a CEMIG,
que é uma empresa dedicada, como eu falei, à geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, agora, recentemente, entrando bastante fortemente na geração distribuída e já há algum tempo atuando em soluções energéticas, mais do que isso, em distribuição de gás, e para não alongar muito a apresentação da CEMIG, um total de 232 sociedades, 16 consórcios e 2 fundos de investimento de participações, presente em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. Quer dizer, uma empresa que cresceu demais, tem um patrimônio gigantesco, tem atuação nas mais diversas áreas, e essa é, inclusive, uma das razões que nos últimos anos causou um distúrbio, um desequilíbrio do ponto de vista econômico-financeiro da empresa. Mas, fundamentalmente, ela é uma empresa que se preocupa em gerar, transmitir, distribuir energia nas suas mais diversas formas. A empresa atua, como eu falei, em 22 estados brasileiros, tem uma predominância de quase 99% de energia hidrelétrica, se expandindo rapidamente em energia eólica e solar. Há uma ambição muito grande, através da CEMIG-GD, em crescer rapidamente nessas novas energias limpas, e é importante salientar que nós temos 99,81% de energia limpa, o que é um orgulho que a empresa tem. Como eu estava comentando, então, a CEMIG, antes de 2015, mais precisamente no ano de 2015, é importante salientar que até 2014, ou seja, nos 8 anos que antecederam 2014, foram distribuídos quase 25,6 bilhões em dividendos. Isso representa quase que 100% dos lucros da empresa que foram distribuídos como dividendos. Acho que a maioria de vocês conhece essa realidade. Isso representa o seguinte: todo empresário sabe que parte dos lucros que a companhia gera deve reservar, primeiro, para manter, conservar e manter atualizados os seus ativos. E segundo, que é para investir em novas iniciativas para que a companhia seja competitiva. Num determinado momento, não cabe aqui julgar, porque não é o objetivo desse workshop, a empresa tomou a decisão de retirar todos os dividendos que foram altíssimos entre 2006 e 2014 e destinar para outras atividades que não estavam relacionadas com os objetivos da empresa. Obras de interesse do Estado, financiamentos de atividades que não eram relacionadas com as atividades principais da empresa, mas o fato é que foram utilizados 25,6 bilhões em dividendos em 8 anos, em atividades que não estavam relacionadas às atividades da empresa. Teve uma política muito agressiva de aquisição de empresas e de investimentos, que, em primeiro lugar, alguns deles não faziam parte do core business da empresa, quer dizer, da alma do negócio da empresa, que era a geração de energia, e outra é que, muitas vezes, essas empresas estavam localizadas fora do Estado, no Pará, em Rondônia, em outras localidades, que não eram propriamente o interesse maior do acionista principal, que era o governo do Estado. Aquisição de empresas que não faziam parte do negócio principal da companhia passaram a ser frequentes e a causar um desvio de foco. Quer dizer, a empresa tinha um interesse principal, que era a comercialização, a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Em algum momento ela se viu com atividades competindo, como telecomunicações, como desenvolvimento de software, etc., que não eram a atividade principal que a empresa tinha interesse em crescer. Teve que priorizar ativos sem o retorno financeiro adequado, tomando decisões que muitas vezes não passavam por todo o processo de governança que precisava existir para garantir que teria um retorno adequado para a empresa, de modo que ela tivesse saúde financeira para poder destinar parte desse lucro para investimentos, etc. Resultado disso tudo, mais de 30 mil famílias viviam sem energia na zona rural de Minas Gerais, e a gente chegou nesse ano de 2015 com 33 mil obras atrasadas em todo o Estado. Bom, para você ter uma ideia da virada que foi necessário fazer, uma das medidas mais importantes foi feita uma revisão no Estatuto da empresa e foi limitado por decisão da diretoria, do conselho, em comum acordo com o acionista, uma redução na política de distribuição de dividendos para o mínimo previsto no Estatuto, que era de 50%. 50% então foi destinado ao acionista,
e 50% destinado a reinvestimento. Inclusive, é importante salientar que mesmo os 50% destinado ao acionista, o acionista, num determinado momento, decidiu fazer um aumento de capital, retirando um acionista estratégico que, em várias situações da empresa, causou um desvio de rota, não tomando decisões que não estavam absolutamente alinhadas com os interesses da empresa, conforme a gente comentou aqui atrás. Aquisição de empresas que não faziam parte do negócio, alguns conflitos na política de investimentos, e então, tanto a redução na distribuição dos dividendos para o mínimo previsto em estatuto, quanto a utilização desses dividendos pelo acionista majoritário em um aumento de capital, permitiram para a empresa um reforço no seu propósito de ter uma empresa mais robusta, mais saudável financeiramente e alinhada com a sua intenção de desenvolvimento, de melhoria de serviços, de atendimento à população e de responsabilidade social. Também como resultado dessa virada que foi dada, houve o maior investimento da história na rede de distribuição, foram 5 bilhões só nos últimos 2 anos em rede de distribuição, que é uma coisa extremamente necessária. Todos vocês sabem que grande parte do que a CEMIG faz é distribuir energia elétrica para todas as cidades, para todas as localidades. Se não investir em transformador, subestação, poste, linha de transmissão, vai acabar que isso, numa determinada hora, para de funcionar. Se parar de funcionar, interrompe, nós somos mal avaliados pela ANEEL. Se somos mal avaliados pela ANEEL, podemos perder a concessão. Se perder a concessão, nós estamos perdendo o ativo da empresa. Então, é fundamental que se invista, não se investia, e nesse período recente agora, de últimos 2 anos, foi feito 5 bilhões em investimentos. Foi necessário vender ativos que não faziam parte para tentar reverter aqueles erros na política de investimentos da empresa. Como resultado desse desinvestimento em ativos que não faziam parte do core business da empresa e investimento nos ativos que interessavam a empresa, foi fortalecido o caixa, a empresa voltou a dar um lucro razoável e, com isso, foi possível investir naquilo que era essencial, que era o serviço prestado para a população. Com isso, mais de 50 mil famílias no Estado foram contempladas com energia elétrica rural, que é o grande propósito da empresa, foram regularizadas quase todas as obras atrasadas até o momento. A gente ainda tem um pequeno atraso, mas até o final do ano nós vamos estar com 100% das obras regularizadas, isso é um grande orgulho que a gente tem, vamos estar com todas as obras comprometidas com o órgão regulador em dia, e a saúde financeira da empresa está permitindo um fluxo de caixa que nos torna apto a fazer investimentos tal como a CEMIG pretende. Só para vocês terem uma ideia do que foi necessário, e isso é interessante compartilhar com vocês, acho que alguns de vocês conhecem mais intimamente, alguns não conhecem, essa virada de jogo de 2014 para 2018, ela foi baseada fundamentalmente em 3 ações, né? A primeira delas, foi essencial, foi um programa responsável de desinvestimento, onde a empresa selecionou alguns ativos que ela não tinha interesse, ou que não davam bom rendimento, ou que não estavam dentro do negócio principal da empresa, e iniciou um processo de desinvestimento, primeiro para capitalizar melhor a empresa, segundo para sair de negócios que não faziam parte da principal linha de atuação dela. Ontem, vocês devem ter tido notícia disso, comercializamos a CEMIG Telecom por cerca de 650 milhões de reais, é parte desse programa de desinvestimento, isso é mais do que o dobro daquilo que foi pedido inicialmente, então foi um excelente negócio, e faz parte de um programa de desinvestimento sustentável, quer dizer, é bem feito, responsável, de modo a preservar o patrimônio, ao mesmo tempo em que a gente concentra no negócio principal da empresa, saúde financeira para gerar, transmitir, distribuir, comercializar energia, saindo de negócios que não são o negócio principal da companhia. Então, primeiro foi um programa responsável de desinvestimento. Segundo, foi um programa forte de redução de custos, como a gente está vendo aqui, custos de pessoal, materiais, serviços, reduziram em quase 13% ao longo desse tempo. E isso através de um esforço muito grande. Está aqui o diretor responsável por essa área, que é o José Lins, num esforço grande de revisão de contratos, de redução de equipes, enfim, de racionalização. Montamos um centro de serviços compartilhados para otimizar
toda a equipe responsável por fazer isso. Enfim, nos alinhamos às melhores práticas do mercado no que diz respeito à gestão de custos. Por quê? Porque não adianta a gente ficar tentando ser uma empresa do século passado, enquanto todas as outras empresas são competitivas. Então, a gente vai se alinhando às melhores práticas e, com isso, a gente conseguiu redução de custo expressiva. Além disso, iniciamos um processo que a gente chama de reperfilamento de dívida, que, obviamente, quando a gente pegou em 2014, essa diretoria assumiu em 2014, assumiu uma dívida elevada, e dívida com compromissos de curto prazo, pagando juros elevados, e é essencial que, para a empresa ter saúde, gerar caixa e poder fazer os seus investimentos, que se faça um alongamento dessa dívida. Aí não é, muita gente fala o seguinte, isso é empurrar com a barriga. Não, isso não é empurrar com a barriga. Isso significa transformar uma dívida elevada, com juros altos, vencendo no curto prazo, numa dívida mais suave, num compromisso de mais longo prazo, com juros menores. Isso permite, obviamente, a companhia se planejar melhor, parcelar de maneira mais saudável e tranquila a dívida ao longo do tempo e, com isso, gerar caixa, o que permite investimento, e isso vai gerando mais caixa, vai gerando mais saúde financeira e permitindo a empresa crescer e melhorar o seu desempenho. Só para vocês terem uma ideia, esse era o perfil da dívida da empresa próximo de 2014, quer dizer, quase todas as dívidas vencendo nos 2, 3 primeiros anos, com valores altíssimos a pagar no curto prazo. E esse é o perfil da dívida aproximado hoje, quer dizer, muito mais gradativo, muito mais crescente, com a maior parte das dívidas vencendo num prazo maior e com um custo menor de pagamento. Isso permite, evidentemente, para a empresa uma administração bem melhor daquilo que se deve, daquilo que se faz e do dia a dia, da alocação de capital, da alocação de investimento que ela precisa fazer. Conforme eu falei, uma distribuição de dividendos que separou uma parte dos dividendos para reinvestir na própria empresa e outra parte dos dividendos para remunerar o acionista. Os 5 bilhões que eu comentei que foram investidos na rede de distribuição, somente em 2017 foi 1 bilhão na melhoria do sistema elétrico, e isso é fundamental para que a gente seja, conforme eu falei, bem avaliado pelo órgão regulador e, com isso, consiga manter a concessão, preservar o patrimônio que a gente tem e não ser penalizado com multas ou outros tipos de sanção por parte do órgão regulador. De 2015 a 2018, só para vocês terem uma ideia, foram investidos cerca de 400 milhões na implantação de 19 subestações de energia no Estado. Tudo isso era demanda reprimida, pessoal, do passado, que pode-se pensar, não, está economizando, não está gastando. Não. É coisa que vai explodir lá na frente, é uma bomba relógio. Você deixa de investir num determinado momento, mas vai explodir lá na frente com interrupção, vai explodir lá na frente com defasagem de equipamento. Uma hora você vai ter que regularizar e atualizar essa tecnologia. E quando tiver que fazer, vai ter que pagar mais. Então, é fundamental que se faça isso regularmente. A empresa conseguiu, então, melhorar a sua saúde financeira, colocou a casa em ordem, fez o que a gente chama de lição de casa, né? Reperfilou a dívida, fez um programa de desinvestimento austero, fez um programa de redução de custo doloroso, mas necessário, e com isso conseguiu voltar a ter capacidade de investimento, de uma forma alinhada, de uma forma calma, de uma forma responsável, alinhada com os funcionários, mas fez isso de maneira a ter capacidade de investimento, para que a empresa possa usufruir desse investimento que foi feito para continuar crescendo. Outros investimentos na rede de distribuição, 15 mil quilômetros de rede em áreas rurais do Estado, para permitir aqueles 30 mil beneficiados com energia elétrica rural, 3,6 mil quilômetros em áreas urbanas, instalação de mais de 100 religadores por mês no Estado, que hoje já chegam a quase 14 mil, equipamentos em áreas de concessão da CEMIG. Só para vocês terem uma ideia do que são esses religadores automáticos, teve uma chuva de granizo aqui nesse fim de semana agora, né? E interrompeu, foi no fim de semana ou foi, quando é que foi o jogo do Atlético? Não, foi no meio da semana, né? Foi na segunda-feira, estava tendo inclusive um jogo do Atlético Mineiro lá no Estádio Independência, e durante o jogo, inclusive, caiu uma chuva de granizo imensa e foi interrompida a energia elétrica no estádio. Voltou logo em seguida por quê? Porque tem um religador, quer dizer, esse é um equipamento que se instala, que a empresa investe, que a empresa disponibiliza, só para dar um exemplo prático do que acontece, não é em todo lugar que tem, mas constantemente a empresa está investindo em instalar religadores, de modo que seja otimizado o tempo de resposta e que seja diminuído o tempo de interrupção de energia elétrica. São investimentos que a empresa tem que fazer.
Falando um pouquinho sobre eletrificação rural, investimentos desse tipo, foram 800 milhões investidos em 4 anos só para atendimento rural, 50 mil famílias contempladas, foram 30 mil atendidas só nos últimos 2 anos, mas no total dos últimos 4 anos, 50 mil famílias. Só em 2018 serão feitas mais de 21 mil ligações. Conforme falei, isso é uma coisa que nos deixa muito orgulhoso, né? 604 dos 774 municípios têm um índice de qualidade de atendimento com mais de 99% da população assistida. E até o final do ano, a gente espera ter todos os 174 municípios com mais de 99% de atendimento. Isso é muito importante, porque garante que a grande maioria da população, a grossa maioria da população, tem energia elétrica, mesmo no ambiente rural. Isso é o que a gente estava falando de responsabilidade social. Uma empresa que tem, obviamente, a responsabilidade de gerar, transmitir, distribuir, comercializar energia, mas sem perder o seu papel de vetor econômico, de desenvolvimento social do Estado, sendo um braço do governo no que diz respeito ao desenvolvimento do Estado e o bem-estar do povo mineiro. Para vocês terem uma ideia do que representa esse mapa, quanto mais roxinho ele fica aqui, tá? Melhor é o perfil de atendimento. Para vocês terem uma ideia, nessa escala, está muito pequeno para vocês verem, mas aqui entre 95% e 100% de atendimento. Vermelho é pouco atendimento e vai subindo nessa escala. Então, quanto mais verde essa escala está, pior é. Quanto mais amarela e roxa, melhor é. Então, para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2015, esse era o mapa de Minas Gerais, em termos de atendimento, em dezembro de 2015, e em junho de 2018, esse é o mapa. Quer dizer, contra fatos não há argumentos. Esse é o perfil de atendimento de energia elétrica agora. E o que a gente imagina ter, aqui já mudando a cor, né, agora não é mais o roxinho que é boa situação, e sim o verde, essa é a situação que a gente pretende ter até o final do ano no Estado. Um total de famílias beneficiadas ao longo dos anos, 65 mil famílias beneficiadas até o final de 2018, é o que a gente projeta. Outro ponto importante que vale a pena a gente salientar, não basta que a empresa, evidentemente, tenha saúde financeira, cumpra o seu papel de fornecer energia elétrica para todos os locais, garanta atendimento de energia para a população urbana e rural, mas, fundamentalmente, é importante investir em pesquisa e desenvolvimento para estar atualizado, como o Bernardo falou, para as formas mais modernas de fornecimento de energia, eólica, solar, todo tipo de energia, que venha a ser energia limpa, incentivada e alinhada com os conceitos mais modernos de produção e fornecimento de energia. Nesse sentido, a CEMIG investiu 585 milhões nos últimos anos em mais de 500 projetos. A CEMIG tem um departamento que é liderado por um dos nossos diretores que estava aqui até agora, que é o Tiago, que seleciona, formata e patrocina projetos, e foram 500 projetos só nos últimos 4 anos, num total de 585 milhões, projetos esses que visam desenvolvimento de energia limpa, desenvolvimento de captação, armazenamento e fornecimento de energia fotovoltaica, eólica e de todo tipo. Cerca de 20% de todos os recursos são aplicados em pesquisa e desenvolvimento pelo setor elétrico, são do grupo CEMIG. Então, isso também é um outro orgulho para a gente. De tudo que é aplicado no Brasil, 20% vem do grupo CEMIG. Até o fim desse ano, 225 milhões serão aplicados em 66 projetos de pesquisa, quer dizer, foram 585 nos últimos 4 anos, e até o fim desse ano, 225 vão ser aplicados em 66 projetos. Quer dizer, a velocidade de investimento em projetos de pesquisa só está aumentando. 22 foram investidos apenas em um projeto, na maior usina fotovoltaica do país, equipada com armazenamento de energia, que é um conceito novo. Além de produzir energia fotovoltaica, tem o armazenamento fotovoltaico também, que é um conceito moderno, interessante, de produção de energia limpa, e a CEMIG está investindo e desenvolvendo. Outro papel que é fundamental para uma empresa pública, que a gente não sabe até que ponto uma empresa que fosse de origem 100% privada se preocuparia tanto quanto a CEMIG se preocupa, que são investimentos na área social, que a CEMIG entende que é parte da obrigação dela.
Um programa que particularmente é interessante é o programa de eficiência energética, que a gente chama de programa de energia inteligente. Esse programa é uma iniciativa da CEMIG, inclusive regulada pela ANEEL, cujo objetivo é desenvolver ações para a preservação de recursos naturais. Na verdade, na prática, o que é isso? A empresa tem parcerias com escolas, hospitais, comunidades, enfim, todo tipo de usuário que é especial sob o ponto de vista de consumo de energia, e a CEMIG investe desde doação de equipamentos eficientes do ponto de vista de consumo, até treina pessoal, equipamentos, instala células fotovoltaicas, enfim, para dar uma ideia aqui, então, foi investido, desde 2015, 175 milhões em 682 municípios, foram 15 mil equipamentos de energia solar, captadores de energia solar, isso em hospitais. Fizemos uma cerimônia recentemente para cerca de 33 instituições da área de saúde, onde a gente entregou certificados desses equipamentos entregues, não somente os equipamentos de captação e geração de energia solar, mas também autoclaves, refrigeradores, etc., com alta eficiência para garantir não só a geração, mas a economia. Então, eles ganham duas vezes. Ganham com os geradores e ganham com os equipamentos que vão ter uma economia na conta de luz no final do mês para eles. Está previsto para o próximo biênio investir mais 205 milhões, sendo 40 milhões previstos apenas para hospitais mineiros, que a gente identificou como uma demanda essencial, os hospitais que estão passando também por uma crise de arrecadação, de recebimento de repasse, então é fundamental que eles gastem menos, né, para que precisem menos de dinheiro. Além dos investimentos em equipamentos, de geração e de menor consumo de energia, incentiva a mudança de hábitos em comunidades de baixa renda, seja pelo fornecimento de lâmpadas LED, chuveiros de menor consumo, geladeiras de menor consumo, enfim, tem um investimento muito grande para fazer com que a população possa consumir menos energia e que a conta fique mais barata, sendo que no final do mês essa pessoa tenha um peso menor na conta de energia. O pessoal fala, com toda razão, né? Quer dizer, a conta de energia aumenta, a população fica brava, tem que saber que quem determina esse aumento em 95% é a ANEEL, não é a CEMIG que faz isso, é determinado por um índice que leva em consideração muito mais a necessidade do governo federal do que do governo estadual, mas, a despeito disso, a CEMIG tem uma atuação muito importante em dar um contrapeso nessa história, apoiando a população de baixa renda, com meios para que ela reduza a conta e tente, pelo menos, amortizar uma parte do que foi esse aumento. Do ponto de vista educacional, a CEMIG investe também em modernização de escolas públicas, sempre com o viés de tentar dar um suporte na parte de utilização racional de energia. Também com lâmpadas substituídas, né, lâmpadas normais por lâmpadas LED, suporte em termos de preparação, orientação educacional, palestras no sentido de consumo racional de energia. Lançamos ontem internamente, mas já havíamos feito isso há um mês atrás, o programa de voluntariado Você, da CEMIG, que é um programa que liga, né, voluntários da CEMIG, que são inscritos numa base de dados, com projetos que tanto a CEMIG seleciona quanto estão disponíveis na sociedade, fazendo a conexão entre pessoas disponíveis voluntariamente para participar com projetos que precisem de gente para poder. Eu, inclusive, sou um voluntário num projeto que chama Instituto BH Futuro, lá no Alto da Serra, dou aula de violão, nos sábados de manhã lá. Então, é uma coisa bacana, que é uma parte social que a empresa faz, de tentar juntar pessoas que têm disponibilidade de tempo com projetos que precisam de gente para trabalhar. Enfim, formação de novos consumidores, orientando as pessoas a consumir menos energia, enfim, essas atividades todas são parte de um programa extenso que a gente chama de eficiência energética, que passa não só pelo fornecimento de equipamentos, pela conscientização do como utilizar esses equipamentos, como também pelo fornecimento de equipamentos que visam gerar energia mais barata para determinados segmentos da sociedade, sejam eles escolas, hospitais, comunidades carentes e por aí vai. Além disso, tem o programa de eletrificação popular, que a gente gostaria de destacar aqui, 25 milhões investidos nos próximos 2 anos nas comunidades de baixa renda, em especial conglomerados, primeiro reconhecendo essas áreas
oficializando o consumo nesses conglomerados, alguns deles que são oriundos de assentamentos, para garantir que eles tenham o fornecimento regular, correto de energia elétrica, e também fornecendo para eles toda a assistência necessária para que eles sejam beneficiados, reconhecidos e assistidos pela CEMIG, mesmo estando em áreas de difícil acesso. Além de todo esse trabalho, do ponto de vista de energia, vamos dizer, né, apoio do ponto de vista técnico para a população, a CEMIG também ela tem consciência de que tem que dar fomento às atividades culturais e de esporte do Estado, então ela tem um programa de investimento em cultura e esporte, que é gerenciado por uma área específica que avalia projeto a projeto. A gente sabe que a capacidade do Brasil de investir em cultura e esporte está baixa, está reduzida, não é tudo que se consegue investir hoje com Lei Rouanet. Então, assim, a CEMIG tem um departamento que recebe todos esses projetos, avalia esses projetos e destina, quer dizer, foram 50 milhões de investimentos culturais em educação nesses últimos anos, em 500 projetos apoiados em Minas Gerais. Por exemplo, institutos como Grupo Corpo, Grupo Galpão, eu me lembro bem aqui desse projeto que a gente aprovou recentemente, Grupo Giramundo, teriam acabado sem o apoio da CEMIG, entendeu? Eles dependem de recursos para sobreviver, a Lei Rouanet ficou cada vez mais restritiva, esses projetos chegam para a gente, alguns incentivados, outros não, e a gente avalia com cuidado, avalia com carinho e incentiva sim, seja através do aproveitamento do ICMS, seja através do aproveitamento da Lei Rouanet, ou mesmo sem aproveitamento nenhum, no sentido de dar um apoio para as atividades culturais e esportivas de Minas Gerais. Enfim, uma série de atividades do ponto de vista de cultura e esporte que a CEMIG patrocina. Em termos de melhorias para o cidadão, eu só queria, para concluir, o último slide da apresentação, reforçar um pouco do que o Bernardo falou na abertura, que a CEMIG está entrando muito forte nessa nova onda da geração distribuída. Ela não é tão nova assim, na verdade já existe há algum tempo, mas é uma realidade que tem chegado cada vez mais na casa do cidadão, quer dizer, no telhado do cidadão. A CEMIG entende que isso é uma tendência irreversível, está preparada para fornecer um serviço adequado, entende que isso é parte da cadeia de fornecimento, quer dizer, existe a geração convencional com um sistema de distribuição convencional chegando ao consumidor e está entrando, tanto por parte dos outros fornecedores, quanto por parte da CEMIG, um sistema de geração distribuída que vai interceptar esse sistema convencional. E a CEMIG está entrando nele de corpo e alma para fornecer um serviço que atenda a população, pesquisando formas de fazer isso da maneira mais eficiente, mais em conta, garantindo para quem tiver interesse o mesmo tipo de atendimento ou até melhor que vai encontrar com qualquer outro tipo de fornecedor por aí. Então, assim, é a CEMIG, de novo, ocupando um espaço dentro da sociedade para dar um serviço que a população encontra em outros lugares. Agora vai encontrar também na CEMIG. Eu acho que é isso que eu queria comentar. Se tiver alguma dúvida, a gente pode discutir aqui. Fico aberto, então, Luiz, para qualquer consideração sua e para qualquer pergunta que vocês tenham aí na plateia. Muito obrigado. Muito bom. Eu tenho duas questões aqui. Você menciona rapidamente o armazenamento de energia fotovoltaica. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais. Qual que é o potencial disso? Sim. Na verdade, a gente está começando agora a trabalhar com isso. Existe um potencial muito grande, como o próprio Bernardo falou, acho que o Marco Antônio também comentou. Minas Gerais talvez seja o estado do Brasil que tem o maior potencial de geração de energia solar, até porque, além do fato de ter campos de energia solar imensos no norte, na região norte, no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, não está sujeito a interferências de maresia do litoral que vem a causar danos aos equipamentos, né? Então, assim, é um ponto importante tanto para a energia eólica quanto para a energia solar, porque, além de ser um campo fértil para a captação de energia solar e para a captação de energia eólica, estão livres da influência de maresia, de efeitos de intempéries, que podem danificar esses equipamentos, ou seja, tornam esses parques, essas fazendas eólicas e solares, muito mais longevas, né? Uma duração muito maior.
O que a gente chama de armazenamento fotovoltaico são bancos de capacitores que se fazem junto a esses locais de armazenamento, quer dizer, você pode ter tanto as usinas eólicas quanto as fotovoltaicas, mas preferencialmente as fotovoltaicas, fazendo a captação da energia solar, e você desenvolve bancos de capacitores que podem fazer o armazenamento de parte dessa energia para distribuir gradativamente na medida que ela vem sendo consumida. Mas qual que é a capacidade? Porque quando se fala em energia distribuída, um dos grandes desafios é você ter as hidrelétricas aí como backup, né? Sim, sim, sim. No caso dessas energias fotovoltaicas, qual é a capacidade de armazenamento, por quanto tempo? O que se tem de experiência até hoje e que se está praticando é dentro do limite que se fala da energia incentivada, até 5 megawatts. Então, hoje o que se pratica é isso, mas existe o potencial, sim, de se extrapolar esse valor através de bancos de capacitores muito mais potentes, que evidentemente vão atender conglomerados, populações e consumidores de muito maior nível. O que hoje se explora é dentro da limitação que existe na legislação, que é energia incentivada até 5 megawatts. Então, a maioria das fazendas solares e de fazendas de energia fotovoltaica estão explorando bancos de capacitores mais ou menos dessa ordem. Mas existe capacidade, evidentemente, de extrapolar. Tá. Aliás, uma injustiça que foi feita contra a ex-presidente Dilma Rousseff, quando ela fala em engarrafar o vento, que é um termo técnico aí para justamente armazenamento da energia. É verdade, é possível. É verdade, é possível. Agora, o termo técnico, quando ela coloca no discurso público, fica complicado. Não se estoca o vento, mas o resultado do vento se estoca. Isso. Uma outra coisa, quando você fala em inclusão, tem essa questão dos gatos, principalmente de periferia. E tem também um impacto no cálculo da conta de luz. Sim. Quando você inclui, digamos, uma família que usava o gato, como é que é a equação econômica? É sempre um problema. Felizmente, em Minas Gerais, esse impacto não é tão grande quanto em outros estados. Só para você ter uma comparação, no Rio de Janeiro, o impacto chega a ser de 20%, 25%. Em Minas Gerais, esse impacto é em torno de 6% a 8%, mas ainda assim é um impacto forte. O que, obviamente, a CEMIG tenta fazer, existe um programa forte dentro da empresa para redução da inadimplência, tá? E para redução do consumo clandestino. Ele envolve, eu cheguei a falar um pouco sobre ele nesse programa de atendimento a comunidades de baixa renda. Ele primeiro envolve um contato com essas comunidades no sentido de oficializar o consumo. Quer dizer, parte daí, né? Primeiro chegar na comunidade, instalar uma subestação, um ponto de chegada de energia, oferecer para a população um consumo oficial e, a partir daí, iniciar uma relação. O segundo passo é estabelecer um processo de tratar de maneira diferenciada esse cidadão. Se ele tem dívida, se ele tem uma conta atrasada, existe um programa também que a gente pode parcelar em até 50, em até 100 vezes a conta de luz, de maneira que ele tenha o conforto de poder pagar. A ideia é sempre trazer ele para dentro do sistema. Tá? A luta é constante, nem sempre a gente consegue, existe sempre, quer dizer, você consegue controlar alguns gatos aqui, nascem outros ali, a empresa tem uma força montada para tentar reduzir o maior número de gatos possíveis em momentos de crise. Isso aumenta, como eu te falei, o impacto hoje em Minas Gerais oscila ali entre 6% e 8%, o que não é dos maiores, se você for comparar em termos nacionais, mas a empresa tem uma política, a CEMIG tem uma política e tem uma força montada para tentar oficializar, fornecendo condições cada vez mais atrativas para oficializar esse consumo e trazer a pessoa para dentro com condições atrativas, para que ela não seja estimulada a fazer o gato. Bom, está aberto se alguém tiver alguma questão a propor. Alguma pergunta? Tem ali o microfone. Bom dia. Bom dia. Vou puxar a sardinha para a minha brasa aqui. Eu sou da eficiência da área de soluções de energia e inovação. A gente vê que a CEMIG refocou, vamos dizer, focou nos negócios que ela chama de core business dela em geração, transmissão e distribuição. A gente está vendo essa revolução tecnológica hoje em dia, é um avanço muito grande da tecnologia, tanto é que agora estamos adotando a geração distribuída. Minha pergunta é, o nosso negócio vai ser geração, transmissão e distribuição, ou vamos atender o cliente com a melhor solução para ele? Quer dizer, vamos ficar
não quero ser uma Xerox, não quero ser uma Kodak aí que vai ficar focado num negócio e outras coisas estão acontecendo aí. Então, eu queria saber seus comentários sobre essas novas tecnologias, essa revolução tecnológica, se a empresa vai ficar naquele negócio físico de geração e transmissão ou vai se digitalizar e atuar em diversos negócios? A sua pergunta não foi boa, foi excelente. Muito obrigado pela oportunidade de responder a pergunta. Quando eu digo que o core business da empresa, né, é geração, transmissão, distribuição e comercialização, obviamente é fazer isso da maneira mais eficiente possível, mais competitiva possível e melhor do que todos os concorrentes, para ser a melhor empresa do ramo nesses campos que ela atua. E para fazer isso, obviamente, a eficiente em especial é o berço da tecnologia que a gente entende, a CEMIG entende, para criar todas as soluções que a gente precisa. Então, não há como pensar nesse crescimento em geração, transmissão, distribuição e comercialização, sem pensar, por exemplo, em digitalização da medição, sem pensar, por exemplo, em redução da perda térmica durante a transmissão, sem pensar, por exemplo, no isolamento para melhorar a segurança da população, sem pensar nas melhores formas de reaproveitamento de energia, seja através de utilização de materiais inservíveis como cavaco de madeira, borracha, enfim, outros tipos de fontes de combustível alternativa. Enfim, tudo isso passa, evidentemente, por germinar soluções que são a razão de ser da eficiência, por exemplo, né? Então, é óbvio que a CEMIG, quando ela fala que é melhor atuar dentro do seu core business, significa que ela vai reduzir a sua participação em negócios dos quais ela não tenha poder de decisão ou negócios fora do seu core business, mas, obviamente, dentro desses negócios que são geração, transmissão, distribuição e comercialização, ela quer fazer isso com excelência. Então, ela vai ter que investir, sem dúvida nenhuma, em tecnologia, digitalização, ela vai ter que se adequar num novo modelo de mercado e, para isso, vai precisar, obviamente, de pesquisar, de desenvolver, tanto que a gente citou aqui, né, que investimentos em pesquisa e desenvolvimento acabam sendo parte da estratégia dela para o seu modelo de crescimento. Ok? Eu queria aproveitar a pergunta e esclarecer uma dúvida aí. A CEMIG ela tem a geração e hoje em dia você tem a geração distribuída com vários produtores autônomos aí. Como que se dá o chamado conflito de interesse aí na hora de definir as suas estratégias? Na verdade, não. A gente entende isso. Acho que o Bernardo estava comentando aqui no início, quando ele fez a abertura, né? Muitos desses clientes nem eram clientes nossos mesmo, né? A energia já era produzida por outros locais. Eles eram nossos clientes de fio, o que a gente chama, né? Eles utilizavam a energia que vinha do nosso fio. O que a gente está entendendo agora é que a gente ganhou a oportunidade de trazê-los efetivamente para serem clientes nossos, cadastrados da nossa energia que a gente produz. Muitas empresas estão participando, Luiz, desse processo. Tem empresas pequenas, tem empresas médias, tem empresas grandes. A nossa avaliação é o seguinte, esse é um mercado, como qualquer outro mercado novo, que vai se depurar com o tempo. Tá? Tem muito player aí, que é pequeno, que é irresponsável, que não se sustenta, que não tem saúde financeira. Então, o tempo vai dizer quais deles vão conseguir manter os seus ativos, quais deles vão conseguir manter um fornecimento de energia no longo prazo, vão conseguir manter os seus parques eólicos e solares ao longo do tempo. E aqueles que são jogadores tradicionais, né, como CEMIG, como a gente tem uma parceria aí já em andamento, em estudo com a EDP de São Paulo, enfim, esses com certeza vão ter um horizonte mais longo. Então a nossa avaliação primeiro, a gente tem que se posicionar nesse mercado, se estruturar, conseguir ser competitivo. Segundo, a gente tem que conseguir parceiros através de SPS com que a gente possa trabalhar de forma ágil em todos os lugares onde essa demanda apareça, de maneira muito rápida, de maneira muito ágil. E apostar na nossa solidez, na nossa presença territorial, na nossa rede de distribuição, na nossa malha elétrica já instalada, como um diferencial competitivo que vai nos colocar à frente daqueles que estão entrando agora e que são só aventureiros. Mais alguma questão? Eu gostaria que o doutor Luiz comentasse um pouquinho nesse processo de modernização, de conflito de interesse, de múltiplos agentes, múltiplas empresas. Como é que está sendo o processo de modernização da governança, que passa a ser um fator crítico aí, que ele está trabalhando muito nesse
assunto. Muito obrigado de novo. Outra excelente pergunta, não é boa não, é excelente. Eu acho que um outro diferencial enorme, no momento em que a gente vive, Luiz, aqui, tantas crises institucionais no país, né, problemas com a Petrobras, problemas com a Eletrobras, problemas com o metrô de São Paulo, enfim, problemas para todo lado, né, de investigação, de corrupção, problemas com Lava Jato, enfim, nós vivemos um patrulhamento muito grande, uma pressão muito grande da justiça em cima das instituições. Então, é fundamental que qualquer empresa, ainda mais empresas públicas, tenha uma solidez muito grande em termos de governança. Uma das preocupações maiores da direção da CEMIG, tanto do Conselho quanto da diretoria, é montar um programa de governança robusto, apoiado em controles internos, compliance e gestão de riscos, que consiga mapear todas as vulnerabilidades da empresa no curto prazo, sistematizar uma forma de blindagem e testes de todas essas vulnerabilidades através de controles internos, de maneira que as decisões sejam tomadas através de colegiados, através de processos estruturados, e que as decisões que sejam tomadas não sejam decisões monocráticas, individuais, que possam ser questionadas no futuro. Então, assim, a CEMIG está se estruturando para ter um processo cada vez mais blindado, cada vez mais robusto, uma governança cada vez mais distribuída através do seu corpo gerencial, de modo que ela possa ser inspecionada, auditada, avaliada e questionada no futuro, sem risco para o patrimônio da empresa, sem risco para a saúde financeira da empresa, em benefício dos funcionários e da população mineira. Então, isso é uma preocupação constante, a empresa está se estruturando para isso, existe um comitê de governança montado, está se investindo para isso através de portal de governança, através de consultoria especializada, para montar um sistema, inclusive esse é um dos meus mandatos na empresa, né? Fui contratado para poder estruturar algo nesse tipo, de maneira a blindar a empresa, para que não seja vítima de processos futuros que venham a prejudicar os interesses da empresa por má governança. Muito bom. Mais alguma questão? Bom, então eu queria agradecer muito a sua exposição. Acho que nós tivemos aí 3, 4 exposições que deram uma visão geral aí. Em cima disso, nós vamos trabalhar os vídeos aí, as apresentações, e tentar juntar todas as informações para desenhar esse modelo mineiro da CEMIG para o leitor comum também. Queria agradecer muito a CEMIG aí, o evento, agradecer a sua exposição e agradecer a presença de todos vocês aí. Muito obrigado. Então. Eu que agradeço. Obrigado.